Olá, nesse vídeo a gente vai calcular o desvio padrão e coeficiente de variação usando o Excel para um problema aplicado. Nosso problema então é esse: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O quadro abaixo mostra estados brasileiros classificados segundo o IDHM, divulgado em 2013, no Atlas de Desenvolvimento Humano. Esses dados são de 2010, tá, gente? E esse M aqui é porque é municipal. São os IDHs dos municípios, que em média se consegue o IDH de cada uma das unidades da federação. Primeiro lugar estava, então, nessa época, o Distrito Federal, e 10º lugar Mato Grosso do Sul, e essa lista segue para os 27 estados, mas a gente vai trabalhar só com esses 10 aqui. Então, a gente quer determinar desvio padrão e coeficiente de variação. Então, vamos para uma planilha. Bom, então aqui na planilha a gente já está com a nossa tabela, mesma que a gente tinha na apresentação, e aqui a gente vai calcular então as medidas de dispersão. As medidas de dispersão também são chamadas de medidas de variabilidade. Tá? Então, eu posso falar em variabilidade ou dispersão. O que isso significa? Medidas de dispersão são medidas que medem uma dispersão dos valores em torno de quem? Em torno da média. Então, não tem sentido nenhum eu calcular desvio padrão sem saber a média, porque eu preciso saber essa dispersão é em torno de quem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, veja, vou até botar um asterisco nela, porque ela não é uma medida de dispersão. A média é uma medida de tendência central ou de posição. Mas eu vou escrever ela aqui porque eu vou precisar dela para comparar. O desvio padrão é o quanto os valores do conjunto de dados se dispersam em relação à média. São maiores ou menores do que a média. Então, eu preciso dela. Então, calcular a média é a função média com acento, tá? Na versão do Excel em português. Média. Aí eu abro meu parêntese, venho aqui, clico, seguro e arrasto até onde eu quero, solto, eu dou um Enter, tá ali, 0,76. Então, a média desses 10 colocados aqui no ranking do IDHM é de 0,76. É a medida adimensional, tá, gente? Não tem uma unidade de medida para esse índice aqui. Bom, aí eu quero desvio padrão. Desvio padrão, beleza. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Todos os estados, se o meu interesse fosse todos os estados da federação, ou seja, os 27 estados do Brasil, isso seria minha população. Eu também poderia ter uma população ainda maior. Eu quisesse todos os estados de todos os países, ou dos sul-americanos. Enfim, aqui, como a gente está falando de DHM, uma medida que está sendo feita para o Brasil, isso aqui é uma amostra, porque a gente não tem os 27 estados aqui, a gente tem só 10. Então, a gente vai considerar que o que nós queremos é um desvio padrão amostral. Em geral, é esse o desvio padrão que a gente precisa. Normalmente, a gente tem acesso a uma amostra e não tem a população. Isso é o que mais acontece. Algumas vezes, a gente tem acesso à população e a gente calcula populacional. Mas aqui é uma amostra e eu vou tratar do meu desvio padrão amostral. Tu tem que decidir isso antes de medir. Quer ver por quê? Põe o sinal de Gauss, que é o que a gente tem que fazer para começar a qualquer conta ou função no Excel, e escrevo desvio. Aí tem aqui, ó. Desvio médio, não é o que a gente quer desvio padrão, tá? Desvio padrão A, calculo desvio padrão a partir de uma amostra. É isso que nós queremos. Mas também tem aqui embaixo, tem outras ainda funções, calculo desvio padrão com base na população total determinada como argumento. Não é a população, porque só de estados a gente sabe que tem 27. Então, a gente vai escolher essa amostral. E isso é tão importante que mesmo fazendo à mão, tem uma encrenca, porque se tu for fazer o desvio padrão amostral, a divisão, o denominador da fórmula é n-1. E se for da população, é n. Então, tu tem que decidir, tu tem que saber ou decidir se aquilo é a tua população ou é a tua amostra, antes de fazer a conta. Antes de sair calculando, tem que entender o problema.
Tá? Então, no nosso caso aqui, uma amostra, a gente vai escolher aqui, vou dar 2 cliques aqui em cima, poderia escrever desvipad.a, mas normalmente a gente não vai se lembrar que seja uma função com um nomezinho maior, né? Que pode ter ponto, pode ter p, enfim. E aí eu vou fazer a mesma coisa, já abriu o parênteses para mim, tá aqui o cursor, eu venho, clico, seguro, arrasto e venho, solto. Eu fecho parênteses, mas não precisa, só dar um enter, tá aqui. 0,03. Ó, é um desvio padrão bem pequeno. Isso significa que em torno da média, que é 0,76, os valores se desviam pouco. Em geral, 0,03 de diferença, de dispersão em relação a essa média. Estão vendo que como se eu tivesse isso aqui só, desvio padrão, 0,03. Não me diz muito, porque em relação ao quê? 0,03 em 100 é uma coisa, 0,03 em 2 é outra coisa bem diferente. Se eu tivesse só isso aqui, não tinha sentido nenhum, porque pense, 0,03 em 0,76 é uma dispersão pequena, né? Isso aqui está indo para 0,79 em geral, ou então para 0,73. É uma dispersão que a gente pode considerar pequena. Mas se fosse 0,03 em uma média que fosse 0,09, por exemplo, seria uma grande dispersão, porque se aqui eu tenho uma média de 0,09 e aqui eu tenho 0,03 de dispersão, seria uma dispersão muito grande. Então, cuidado com essa relação da média com o desvio padrão. E como que a gente pode resolver isso de uma forma que eu não precise ficar pensando se é grande ou se é pequeno esse desvio? Eu venho aqui e agora a gente vai calcular o coeficiente de variação. Até onde eu sei, o Excel não está com uma função para coeficiente de variação. Por quê? Na verdade, ele é uma medida derivada dessas duas aqui. O que é o coeficiente de variação? A gente vai botar um sinal de igual e vai fazer uma conta. A gente usou o sinal de igual para usar uma função pronta do Excel e aqui a gente vai usar o sinal de igual para fazer uma conta. Que conta é essa? Eu tenho que pegar a parte que me interessa, o desvio, né? O quanto está desviando, que é o 0,3, e eu vou dividir pelo meu total, meu parâmetro, que é a média. Então, eu vou fazer 0,03 dividido, então, essa barrinha inclinadinha por 0,76. E está aqui. Agora, isso aqui é um percentual. Eu vou colocar isso em forma de percentual, clicando aqui, ó, nesse botãozinho de percentual. 4%, mas eu vou pedir um pouquinho mais de precisão nas casas decimais. 3,6% de coeficiente de variação. É pequeno, né? Então, antes a gente estava comparando o 0,3 com 0,76. Agora a gente está vendo que percentualmente é uma variação pequena, né? É um pouco mais do que 3%, não chega a ser 4% de variação, de dispersão desses dados em relação à média, que é 0,76. Então, é assim que se calculam as medidas de dispersão no Excel. Valeu, abração!